E aí, beleza? Vamos começar aí o segundo exercício agora, né? Então eu tô aqui com o meu segundo exercício, cálculo de preço de venda, tá? Então ele me trouxe aqui uma tabelinha, né? Já dá para ver aqui que tem uma tabelinha com 5 produtos, uns preços, preço ideal de venda, preço mínimo de venda, lucro ideal por unidade, lucro mínimo por unidade. Tem aqui também algumas variáveis, que é a margem de lucro, desconto máximo. Vamos ver o que ele está pedindo. Primeiro, complete a coluna D com o preço de venda de tal forma que tenhamos uma margem de 20% na venda do produto. Ok, então vamos lá. Primeiro ponto aqui, sendo bem sincero, ao olhar pela primeira questão aqui, não tem segredo nenhum do ponto de vista de Excel, é algo bem ridículo, tá? O truque aqui está nessa pergunta. Complete, desculpa, aqui foi um erro de digitação, né? Complete a coluna D com o preço de venda, até aqui, ok? De tal forma que tenhamos uma margem de 20% na venda do produto. Quando a gente fala, existem aí diversas formas de você calcular um preço de venda, considerando impostos ou não. Aqui, como é um exemplo, né, como é uma questão rápida e mais generalista, está pedindo simplesmente numa operação simples de comprei a R$ 100,72 e quero vender tendo 20% de margem, tá? Como que a gente calcula a margem? Existe uma diferença entre margem e markup, tá? Então, eu vou primeiro mostrar para você essa diferença. Então, margem é o que? Eu tenho a compra a 100, tá? E a minha venda num valor de tal forma que o meu lucro, tá? Então, deixa eu colocar aqui, lucro, que é basicamente o meu preço de venda menos o meu preço de compra, tá? Mas o meu lucro tem que ser 10% do preço de venda e não 10% do preço de compra, tá? Então, quando a gente fala de margem, eu vou pegar o meu valor de compra, tá? O meu custo ali de produção, enfim, e vou dividir por 1 menos, tá? O decimal que eu quero ter de lucro, que eu quero ter de margem. Então, nesse caso aqui, desse exemplo bem simples que eu estou fazendo aqui, eu quero ter 10% de margem. Então, eu vou pegar 100 e vou dividir por 1 menos 0,1. Quando eu faço isso, eu chego aí que o meu preço de venda, tá? Deixa eu colocar isso aqui em reais. Opa! Aqui. Meu preço de venda tem que ser R$ 111,11. Por quê? Tá? Se eu pegar agora este lucro aqui, ó, e dividir por 111, vai me dar os 10% de lucro, tá? Quando a gente fala de markup, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu quero ter um ganho de 10% sobre o meu custo. Então, supondo os mesmos R$ 100, tá? Deixa eu copiar. Vou copiar toda a minha linha aqui e vou mudar só essa. Eu tenho os meus mesmos R$ 100 como preço de compra, só que agora eu vou pegar este valor e vou multiplicar por 1 mais o meu percentual. Então, 0,1 que é 10%. E ele vai me trazer aqui que eu tenho R$ 110 como preço de venda. E agora eu vou ter só R$ 10 como lucro. Ou seja, R$ 10 ele é 10% do meu preço de compra, tá? E não 10% do meu preço de venda. Então, essa é a grande diferença entre margem e markup. Então, basicamente, se você não conhecesse essa diferença, você já não ia conseguir matar essa primeira questão, tá? Então, isso entra um pouco naquilo que eu falei, você precisa ter um pouco mais de conteúdo do que somente o Excel. O Excel é uma ferramenta, você tem que ter algo a mais aí para realmente chamar a atenção. Então, vamos lá, vamos calcular esse preço de venda por margem. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar meu preço de compra, vou dividir por 1 menos a minha margem de lucro. Tá? Lembrando que eu quero manter uma fórmula aqui para todas essas linhas, então eu vou apertar um F4 porque a minha margem de lucro vai ser sempre dessa célula de 20%. Tá? Vou dar um Enter
e vou trazer para cá. Prontinho. Vou colar como função, né? Só para te mostrar aqui. Dei um Ctrl C, selecionei as células que eu quero, botão direito e vou selecionar essa opção aqui, função, né? Fórmula, função, enfim. Aqui estão os meus preços de venda, considerando uma margem de 20%, ok? Preço mínimo de venda, tá? O que é o preço mínimo de venda? Quer dizer, esse daqui é o meu preço ideal de venda. Eu estou no meio de uma negociação, tentando vender esses produtos, até onde eu posso dar desconto? Então já está pré-estabelecido que você pode dar um desconto máximo de 10%. Então você vai pegar esse preço de venda ideal e vai multiplicar por 1 menos os 10%, tá? E você vai chegar aqui em 113,31. Repara que eu tentei replicar as fórmulas e deu caca, né? Por quê? Porque eu não bloqueei a minha célula inicial e eu não colei só como fórmula, então ele até pegou a formatação. Vou dar um Ctrl Z para voltar, vou vir aqui, apertar meu F4 para travar minha referência, vou selecionar, apertar com o botão direito e colar as minhas fórmulas. Prontinho. Preço ideal de venda, preço mínimo de venda, ok? O que ele quer agora é o meu lucro ideal por unidade. Então, meu lucro ideal por unidade vai ser meu preço de compra menos o meu preço de venda, tá? Opa, perdão, vai ser o meu preço de venda menos o meu preço de compra. Troquei a ordem aqui dos fatores. Estou tendo aí R$25 de retorno por unidade. E vou colar aqui. Pronto, olha só. E agora o meu lucro mínimo, que ele é basicamente o meu preço de venda mínimo menos meu preço de compra. Vou copiar e vou colar como fórmula. Olha só. Então, tá aqui. Já temos aqui todas as respostas, que eram a pergunta número 2, complete a coluna E com o preço mínimo de venda, considerando o percentual máximo de desconto. E a terceira pergunta, calcule nas colunas G e H o lucro bruto em cada um dos respectivos cenários. Tá? O que você pode adicionar aqui, se de repente quiser fazer uma entrega extra, porque aqui você já respondeu, tá, a pergunta. Se você quiser realmente mostrar algo interessante, o que você pode colocar aqui são indicadores como, por exemplo, o ROI, tá? Onde o ROI ele vai medir aí o retorno sobre investimento, ou seja, para cada R$1 que eu investi, quanto eu tive de retorno. E esse ROI ele vai ser basicamente, deixa eu mostrar aqui a continha dele. Você vai pegar o seu lucro, tá, que seria o seu ROI ideal de venda, e vai dividir pelo preço de compra. Então, ó, eu estou tendo um ROI aí de 25 centavos, ou seja, para cada real que eu invisto, eu tenho um lucro de 25 centavos. Esse ROI, ele obviamente vai ser constante, tá? Então, não sei se realmente seria algo que vale a pena, eu estou realmente pensando aqui à medida que eu vou respondendo, mas ele já mostra aqui, ó, ROI de 25 e a margem também vai ser igual, 20%, a margem mínima também vai ser idêntica. O que você pode aqui, na verdade, é mostrar o seguinte, temos margem mínima, tá? Margem de lucro mínima, vamos usar a mesma nomenclatura, de lucro mínima, que vai ser basicamente, deixa eu pegar aqui, vai ser o meu lucro mínimo dividido pelo meu preço de venda mínimo. Olha só, vai ser 11% para todo mundo, tá? Vamos lá, coloco como fórmula aqui, isso, e mudar para percentual aqui, tá? 11,11%. O que faz sentido, né? Realmente a minha margem vai ser menor, porque eu estou dando 10% de desconto. Só que aí você vê como 10% de desconto no preço final impacta na margem, né? Você perdeu aí quase que 50% da sua lucratividade na operação. Ok? Então, esse aqui é um exemplo clássico onde testam não necessariamente o Excel, mas a sua capacidade analítica e os seus conhecimentos realmente, disfarçando aí de um exercício de Excel, ok? Então, espero que você tenha gostado, deixe seus comentários, suas dúvidas,
Fique livre para me mandar e-mail perguntando, ok? E eu te vejo no próximo vídeo.